Não, está bem. Muito bem. Nesta tarde eu gostava de partilhar algo convosco que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Não sei se é algo que vocês já ouviram ou se nunca ouviram. É algo que ouvi e que acho muito interessante. E o que eu quero falar nesta tarde é sobre estações da nossa vida. E quando eu digo estações, e quando eu disser estações, quer dizer um tempo, uma fase, uma altura da nossa vida. Quer dizer isso, ok? Estação. E nesta tarde eu quero falar sobre estações da nossa vida, pelas quais nós passamos, fases da nossa vida pelas quais nós passamos. E deixem-me definir estação desta forma. Estação é um período de tempo que Deus atribui para que algo aconteça na nossa vida. É um período de tempo que Deus seleciona na nossa vida para Ele fazer algo. Seja para fazer um milagre, seja para transformar vidas, seja para agir através das nossas vidas. Então vamos ter esta definição de estação em mente, ok? E a vida é feita destes momentos. A vida cristã é feita de estações. Talvez uns momentos mais longos, talvez outros mais curtos, talvez momentos melhores, ou talvez até momentos piores, não tão bons. Mas a verdade é que Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida em cada estação. Seja ela boa, seja ela má, seja ela curta, seja ela longa, Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha vida em cada estação dessas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8. Nós vamos perceber que a palavra de Deus fala deste conceito de estação. Eclesiastes 3, 1 ao 8. Diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Versículo 5 diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. E por último, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Entendemos através desta passagem que existe de facto a nossa vida é feita de momentos, de estações, de períodos. E cada período tem um propósito. Deus tem um propósito para a vossa vida e para a minha vida através de cada período. Se nós formos a Gênesis e vamos lá. Gênesis 8, lá no versículo 22. Muito rapidamente. Gênesis 8, 22 diz o seguinte: enquanto durar a terra, e ouçam bem o que vem a seguir. Enquanto durar a terra, haverá plantio e haverá colheita. Haverá frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu quero concentrar-me apenas aqui nesta primeira parte do versículo. Enquanto durar a terra, enquanto nós estivermos aqui, haverá tempo para nós plantarmos, para nós semearmos, e haverá tempo para nós colhermos. Estações na nossa vida, fases da nossa vida, envolvem muitos detalhes, envolve muita coisa, é verdade. Envolve muitas situações, envolve emoções, envolve tanta coisa. Mas se nós quisermos resumir isto, as estações na nossa vida, à luz da palavra de Deus e à luz de Gênesis 8 e alguns outros versículos que eu não trouxe, mas que existem, que falam disto, nós entendemos que estações na nossa vida se podem dividir basicamente em tempo de semearmos, de plantarmos e tempo de colhermos. E é precisamente sobre isso que eu quero falar nesta noite.
Na natureza, nós vemos isso na natureza. As plantas, as árvores, elas são plantadas, elas nascem, elas dão fruto, elas cumprem o seu propósito, tudo isto durante estações diferentes. E talvez algumas no fim até morrem. Mas todas estas etapas acontecem em cada estação própria. Até na natureza nós vemos que cada estação, o inverno, a primavera, o verão, o outono, tem o seu propósito. Umas plantas dão-se bem no frio, outras plantas dão-se bem no calor. Até na natureza nós vemos isso. Eu não percebo muito disto, mas penso que isto é básico. Quem vive da produção alimentar, os agricultores, eles quando produzem, eles têm que plantar, têm que semear. E uma coisa é certa. Quando eles produzem algo, o lucro que eles veem com a venda da produção não é instantâneo. Eles passam por estações onde têm que semear, depois passam por estações onde têm que esperar para que aquilo cresça. Depois passam por outra fase onde aquilo tem que dar fruto. Depois têm que colher, depois têm que vender e só depois é que podem ver o lucro. Quem vive da produção alimentar, mas também nós, temos que esperar e passar por várias fases da nossa vida para às vezes vermos o lucro. O lucro nem sempre é instantâneo e nós temos que perceber isso nesta tarde. É um processo e passa por várias estações. E deixem-me dizer-vos isto: se tu desejas fazer a vontade de Deus, e se tu desejas cumprir o querer de Deus, o propósito de Deus para a tua vida, tu tens que perceber, e isto é o mais importante nesta tarde, tu tens que perceber em que estação estás. Tu tens que perceber o que o Espírito Santo está a dizer. Tu tens que perceber o que o Espírito Santo quer falar contigo na fase da vida, na fase da tua vida, hoje. E isto é importante porquê? Porque conforme o que Deus te disser e o que Deus quiser fazer neste momento da tua vida, e se tu perceberes isso, e se tu observares isso, e se tu te agarrares a isso com toda a força, isso poderá vir a mudar as coisas mais lá à frente. O que Deus te fala, o que Deus te diz, o que Deus partilha, o que Deus faz através de ti e em ti, hoje, nesta estação, se tu perceberes isso, isso vai não só transformar a tua vida, mas como pode vir a transformar vidas mais lá à frente. Vai afetar o teu futuro, quer queiras, quer não. Eu escrevi aqui porque o que Deus quer te mostrar naquela fase da tua vida poderá mudar o que está lá mais à frente. Mas para isso tu tens que perceber o que Ele te está a dizer hoje. Para isso tu tens que estar sempre, constantemente a observar. Tu tens que estar sempre perto de Deus para que tu entendas o que Ele quer fazer nas diferentes fases da tua vida. E eu agora quero falar um pouco sobre as duas estações diferentes, semear e colher. Cada uma tem as suas características. E o que eu quero partilhar contigo nesta tarde é isto. O tempo de semear, o tempo de plantio, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes e Gênesis, talvez seja um tempo para tu perceberes várias coisas. O tempo de tu semeares talvez seja um tempo para tu perceberes que há ali uma oportunidade. Para tu perceberes que Deus te está a dar uma oportunidade de tu fazeres algo. De tu agires. É tempo para tu perceberes que Deus quer que tu faças alguma coisa. Há ali uma oportunidade, há ali uma porta aberta e tu deves entrar por ela. O tempo de semear é um tempo de oportunidade. O tempo de semear é um tempo onde tu tens que perceber que há espaço para tu agires. Quem tem Deus na vida, quem tem a palavra de Deus na vida, não pode ficar quieto, tem que agir. Porque tanta gente que não a tem e precisa dela.
E se não for por nós, então o tempo, a estação da vida, onde tu tens que semear, talvez seja um tempo onde tu tens que perceber que há ali espaço para tu fazeres algo. Talvez tenhas que perceber nessa fase da tua vida que Deus te está a chamar para transformares o mundo, para transformares o teu trabalho, para transformares a tua escola, para transformares a tua sociedade. Nessa estação da tua vida, semear, talvez envolva isto. Talvez envolva tu tocares em vidas que estão perto de ti, vidas com quem tu trabalhas, vidas com quem tu vives. Semeia nessas vidas. Planta uma semente nessas vidas. O tempo de semear talvez seja um tempo para tu tocares vidas. E talvez até para tu te lançares no desconhecido. E isto é perigoso. Isto é perigoso porque nem todos gostam de se lançar no desconhecido. É ou não é? Nós gostamos de ter as coisas bem controladinhas, não é? Gostamos de ver o que vem lá mais à frente. Mas o tempo de semear talvez seja tempo para tu te lançares no desconhecido. Talvez Deus te esteja a desafiar para tu largares tudo e ires atrás dele, apesar de não saberes o que vem lá mais à frente. Talvez seja tempo para tu te lançares no desconhecido. Talvez seja tempo para tu confiares em Deus. Porque é isso mesmo. Quando nós estamos na fase da nossa vida onde nós plantamos, onde nós semeamos, nós temos que confiar em Deus que aquilo vai dar fruto. Vamos ver, vejamos isto. Não sei se vocês se lembram do episódio de Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro olha assim lá para o fundo e parece que vê Jesus e diz: Jesus, se és tu, chama-me. E Jesus de facto chama Pedro, não é? E o que está ali a acontecer é que Pedro se está a lançar no desconhecido. Mas ele lança-se confiando em Deus. Mas a história depois não acaba aí. A verdade é que Pedro anda um bocadinho sobre as águas e depois começa a quê? A afundar-se. E muita gente critica, e nós ainda hoje dizemos, e o próprio Jesus diz, homem de pouca fé. E nós dizemos a mesma coisa. Mas se nós olharmos para este episódio com uma perspectiva diferente. Pedro lançou-se no desconhecido. Pedro confiou em Deus, andou sobre as águas e é verdade que foi ao fundo. Mas porque Deus se lançou no desconhecido e confiou em Deus, ele estava tão perto de Deus que quando se afundou, Deus pôde estender a mão. Pedro lançou-se no desconhecido? Sim. Teve fé? Sim. Começou a afundar? Sim. Mas porque ele estava perto de Deus, porque ele obedeceu a Deus, porque ele percebeu que era uma fase de ele semear aquilo. Quando ele foi ao fundo, ele estava suficientemente perto de Jesus para que ele estendesse a mão e o trouxesse de cima, ao de cima. E talvez o tempo de semear, a estação de semear, de plantar, seja uma estação para tu confiares em Deus, de lançares no desconhecido, colocares a tua fé em Deus, os teus olhos em Deus e dizer: Deus, eu vou largar tudo, eu vou largar o meu conforto, eu vou sair da minha zona de conforto para obedecer-te, para cumprir o teu querer. Então talvez estejas numa fase dessas. Deus nem sempre revela, ou quase nunca, pelo menos na minha experiência, Deus nem sempre revela o plano completo que Ele tem para a tua vida. Na minha experiência, isso nunca aconteceu. Ele nunca me disse: Ricardo, isto vai ser assim, 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 e o final vai ser assim. A mim nunca aconteceu. Acho que seria fácil, demasiado fácil. Lança-te no desconhecido. Confia em Deus, apesar de não saberes o final. Porque a verdade é que com Deus, o final é bom. Quando tu confias em Deus e estás no processo de confiar em Deus e de fazer a sua vontade, e quando estás mal, quando estás lá em baixo e pensas isto é o fim, estás enganado. Porque quando tu estás no centro da vontade de Deus, quando estás lá em baixo nunca é o fim. O fim acaba bem com Deus, se tu confiares nele. O tempo de semear também é um tempo
para tu amadureceres como pessoa, amadureceres o teu caráter, amadureceres espiritualmente falando. Porque muitas vezes o tempo de semear e de plantar envolve espera, envolve o desconhecido, envolve tanta coisa que nós não gostamos, não é? Envolve desconforto. Mas talvez esse tempo seja um tempo para tu amadureceres, para te tornares forte, para te alimentares bem espiritualmente falando, para te firmares na tua relação com Deus, para não duvidares, para deixares de ter medo. Talvez seja um tempo para tu amadureceres. Talvez seja um tempo de Deus se revelar a ti. Quando nós estamos nessa fase, nessa estação da nossa vida, onde estamos a semear e queremos plantar, Deus vai revelar-se a ti. Deus vai falar contigo. Porque se tu queres cumprir o propósito de Deus para a tua vida, tu não vais saber o que fazer se Deus não se revelar a ti. Então talvez seja um tempo de Deus se revelar a ti. Talvez seja um tempo de tu fortaleceres a tua relação com Deus. E talvez seja um tempo de tu aprenderes a viver na dependência dEle. Tu até podes não ter, até podes ter pouco ou quase nada. Mas quando tu estás nessa fase da tua vida e Deus te pede para dares, Deus te pede para seres generoso, ser generoso, dá. Dá o que tu tens a Deus e confia nele. A estação de semear, de plantar, é uma estação desafiadora. Talvez até de dor, de luta, talvez até de perda. Mas é uma estação, é uma fase da vida onde Deus se revela de uma forma incrível. É uma fase da vida que, apesar de ser difícil por vezes, vale a pena. Vale a pena nós sermos obedientes à voz de Deus. Vale a pena fazer isso. E depois temos a fase da colheita. E a fase da colheita também requer algo de nós. O tempo da colheita talvez seja um tempo para começares a ver as sementes que tu plantaste lá atrás a darem fruto. Talvez seja um tempo para tu veres, começares a ver pessoas em quem tu plantaste uma semente a virem a Cristo agora. E porque tu, lá naquela fase mais difícil, onde semeaste, onde plantaste, onde passaste por lutas, porque tu amadureceste, porque tu ficaste mais firme na tua relação com Deus, agora essas pessoas que estão a vir a Cristo, tu vais poder acompanhá-las. Tu vais poder guiá-las, tu vais poder ajudá-las nesta fase nova da vida delas, na relação com Deus. Talvez seja um tempo para isso, talvez seja um tempo para tu dares. Dares sem reserva, dares de ti. Eu não falo só de dinheiro, eu falo de ti, do teu tempo, do que tu tens, da tua sabedoria, do teu amor. Talvez seja tempo para tu dares no tempo da colheita. Sabem, na vida cristã, muitas vezes nós temos que dar, muitas vezes nós temos que ser, muitas vezes nós temos que dizer e fazer, simplesmente porque Deus deu, porque Deus foi, porque Deus fez, porque Deus falou. Sejam santos, porque eu sou santo. Muitas vezes na vida cristã é um princípio simples. Dá porque Deus te deu. Porque se não fosse Deus, tu não estarias aqui hoje. Então o tempo da colheita talvez seja um tempo para tu dares e para tu perceberes este princípio. Talvez seja um tempo para tu perdoares. O tempo da colheita, pensavam que era só colher, não? Mas não é. Talvez o tempo da colheita seja um tempo para tu perdoares. Porque Deus te perdoou. Porque tu estás aqui hoje, perdoado dos teus pecados, pelo que Cristo fez lá na cruz. Então no tempo da colheita talvez seja um tempo para tu perdoares a quem te causou dor, a quem te enganou,
quem te mentiu. Talvez seja um tempo para deixares Deus trabalhar nessa área também. E talvez seja um tempo para tu seres testemunha. Testemunha de Deus, do que Ele faz na tua vida, de quem Ele é. Talvez seja tempo para tu dizeres ao mundo o que Deus está a fazer nessa fase da tua vida, na fase da colheita. Ires ter com alguém e dizeres: epá, tens 5 minutos, posso falar contigo? Eu quero partilhar uma cena contigo. Eu quero partilhar o que Deus está a fazer na minha vida. Porque eu semeei algo lá atrás, agora Deus está-me a levar a colher isto. Deus está-me a abençoar desta forma. E talvez seja um tempo para tu seres testemunha disso. Diz ao mundo quem Deus é. Diz ao mundo o que Deus faz. Fala do amor de Deus ao mundo. Este amor incondicional, este amor que tanta gente lá fora precisa. E se tu estás numa fase de colheita, então talvez seja tempo de tu fazeres isto. Estação de semear e a estação de colher. Características diferentes. Em que estação estás tu? E é importante nós percebermos em que estação nós estamos. Por 2 razões. É importante nós observarmos o que Deus está a fazer na nossa vida, à volta de nós. Igreja, é importante nós entendermos o que Deus está a fazer nos nossos dias. Eu agora estou a falar no presente. É importante nós entendermos o que Deus está a fazer nos nossos dias. O que Ele fez ontem, o que Ele fez na oração, o que Ele tem feito à quarta-feira. É importante nós observarmos para percebermos como vamos continuar, como vamos agir, como vamos reagir a isto. E é importante nós entendermos com toda a nossa lucidez em que estação nós estamos e o que o Espírito Santo quer dizer à nossa vida. Porque Deus se revela de forma absoluta em cada momento destes. Porque Deus tem um propósito para cada momento destes, Ele se vai revelar de forma absoluta. E nós não podemos perder isso. E é importante nós entendermos isto, para nós não deixarmos escapar esta estação das nossas mãos. Para nós não deixarmos escapar a bênção que Deus tem para cada momento da nossa vida. Para cada período de tempo que Ele atribuiu. É importante nós percebermos o que Deus está a fazer e o que Deus quer falar, para nós não perdermos a bênção. E depois é importante percebermos o que Ele quer fazer, para nós não nos precipitarmos. E nós vamos falar sobre estes 2 pontos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25 e vamos ler os primeiros 13 versículos. Todos nós conhecemos esta passagem, esta parábola, mas vamos ler. Mateus 25, de 1 ao 13. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, fixem bem isto. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, vejam a reação das insensatas, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. E isto é importante, irmãos. Quando estavam fora, quando foram comprar o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E o último versículo diz, o último que eu quero ler diz: portanto vigiem,
pois não sabem nem o dia, nem a hora da volta. Irmãos, o que acontece aqui é que as 5 virgens insensatas estavam num período de tempo que Deus atribuiu para que algo acontecesse. Deus atribuiu aquele tempo para que o noivo viesse ser com elas e elas fossem para o banquete do casamento. E as 5 virgens insensatas não entenderam claramente o que Deus queria fazer. Isto é uma parábola, mas isto sou eu a explicar a parábola. As 5 virgens insensatas não entenderam o que estava a acontecer naquele momento da vida delas. Talvez não tenham pensado nas consequências que as suas ações poderiam ter. E tanta vez que isto acontece na nossa vida, quando nós agimos sem pensar nas consequências que podem vir. E elas passaram por isto. O versículo 3 diz: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Quer dizer, num momento tão importante da vida delas, numa estação tão importante da vida delas, elas não se preparam como devem preparar. Isto acontece, e talvez tenha acontecido nesta parábola que Jesus ensinou. E acontece na nossa vida porque às vezes nós confiamos demasiado em nós próprios. Nós dizemos: não, eu tenho isto tudo sob controle, eu sei o que é que vai acontecer. Eu tenho óleo suficiente, eu já fiz isto, eu sei o que estou a fazer. Se preocupem, não é? E as 5 virgens insensatas não sabiam o que estavam a fazer. Porque o versículo 5 diz: como o noivo demorou a chegar. A coisa não correu como elas tinham planeado. E as coisas às vezes não correm como nós planeamos. E às vezes demora a acontecer o que nós queremos que aconteça. Eu hoje almocei. Temos alentejanos aqui na casa ou não? Eu hoje almocei uns secretos de porco. Os alentejanos acho que gostam muito disso, os ribatejanos também. Não sei bem de onde que zona é, penso que é do Alentejo, mas vocês resolvam isso entre vocês. E nós almoçámos uns secretos de porco grelhados. Ora, quem sabe, grelhar demora tempo. Fazer o lume. E eu pensei: bom, vou começar a grelhar por volta do meio-dia, porque isto depois vai ser rápido. Vai. A coisa não correu tão bem, ou não correu como eu esperava. Tal como o noivo se atrasou e não chegou na hora que as virgens pensavam que ia chegar. E eu, por causa disso, atrasei-me um pouco. Na vida é assim, irmãos. Muitas vezes nós queremos ter o domínio da cena, mas depois aquilo não corre como nós queremos. E porque nós não ouvimos Deus, porque nós não percebemos o que Deus quer fazer, aquilo corre mal. Como o noivo demorou a chegar. E se Deus não vier no teu tempo, o que é que acontece? Versículo 8 diz: então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Não só não estás preparado para aquela situação, como depois tens que andar a pedir e a fazer figuras tristes, porque não ouviste a voz de Deus. Por favor, deem-nos óleo, porque vem o noivo e nós não estamos preparadas. Quantas vezes isso não acontece connosco? Porque nós não entendemos em que estação estamos, porque nós não entendemos o que Deus quer fazer naquela fase da nossa vida. Passamos por situações assim. Quando não dás, eu escrevi aqui, quando não dás ouvidos à voz do Espírito Santo, quando não percebes o que Deus está a fazer à tua volta, perdes aquela oportunidade. E a porta se tranca, como ela se trancou para as virgens insensatas. Porque o noivo depois disse: não, vocês não vão entrar porque eu não vos conheço. Ficaram de fora porque estavam a tentar corrigir, ouçam isto, porque estavam a tentar corrigir um erro que não devia ter acontecido e que não teria acontecido se elas tivessem percebido a situação em que estavam. O noivo voltou enquanto elas estavam a tentar corrigir o erro, e quando foram comprar óleo, porque já não tinham óleo, o noivo voltou. Irmãos,
Quando nós não entendemos o que está a acontecer à nossa volta e o que Deus está a fazer na nossa vida, quando nós não entendemos o período pelo qual nós estamos a passar, nós vamos perder a oportunidade porque vamos estar a tentar corrigir o erro por falta da nossa preparação. Daí ser tão importante nós percebermos o que Deus quer fazer hoje, o que Deus quer fazer amanhã, o que Deus está a falar ao teu coração hoje. Daí ser tão importante. Quando deixamos escapar aquela porta de oportunidade, quando nós deixamos escapar aquele tempo que Deus atribuiu para fazer alguma coisa, a coisa pode tornar-se feia. Quando isso acontece, vamos imaginar assim, quando isso acontece, o vento deixa de soprar nas nossas costas, porque quando o vento sopra nas nossas costas, ele nos ajuda a caminhar. E quando nós perdemos essa oportunidade, o vento deixa de soprar nas nossas costas e de repente começa a soprar de frente e depois se torna mais difícil para avançarmos. Então é muito importante que nós entendamos o que Deus está a fazer nos nossos dias, em cada fase da nossa vida. E depois é importante para nós não nos precipitarmos. Este é o terceiro ponto que eu tenho. É importante nós sabermos o que Deus está a fazer para nós não nos precipitarmos. Gênesis, não vamos ler porque esta história decorre ao longo de 3 ou 4 capítulos. Apenas quero ler alguns versículos de Gênesis 15. Mas todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara. E lá em Gênesis 15, entendemos que Abraão está a ter uma conversa com Deus e Deus está a revelar-se a ele. E nos versículos 3 e 4 diz assim, isto é Abraão a falar: não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Um dos meus servos, diz ele, será meu herdeiro. E o Senhor lhe disse: não. Não será esse seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Agora vamos lá ver se nós concordamos. O Senhor foi claro aqui ou não? Com Abraão. Foi ou não foi? O Senhor disse: não, Abraão. Tu terás um filho próprio, um filho teu. Não será esse servo o teu herdeiro, porque eu te vou dar um filho a ti. O Senhor foi claro com Abraão. Se nós continuarmos a ler, nós entendemos o que acontece depois. E passado um capítulo, no mesmo versículo, versículo 4, diz o seguinte: Abraão teve relações com Agar, que era a serva de Sara, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, que na altura ainda era Sarai, antes de mudar o nome, sua senhora, com desprezo. Irmãos, porque Abraão e Sara não entenderam bem a fase pela qual estavam a passar, eles precipitaram-se. A mulher de Abraão disse a Abraão: deita-te com a minha serva e teremos um filho. Não sei o que é que ela estava a pensar. As consequências disso que foi que em Gênesis 16, 4, depois nos diz que assim que Agar percebe que está grávida, começa a tratar Sara com desprezo. Porque ela se precipitou. Mas as consequências não acabam aí, irmãos. Todo o conflito que nós vemos hoje no Médio Oriente começa aqui. Todas as guerras que nós vemos hoje começa aqui. Porque eles se precipitaram. Porque eles não entenderam o momento que estavam a viver, a estação que eles estavam a viver. As consequências foram estas. Deus preparou uma estação específica para Abraão ter um filho. Deus foi claro: não será esse o teu herdeiro. Eu te vou dar um filho. Deus preparou um momento para Abraão e para Sara terem um filho. E eles se precipitaram porque não entenderam, porque não quiseram agir no tempo de Deus e quiseram agir no seu tempo. Como Deus demorou muito lá na opinião de Abraão, ele agiu. E talvez Deus te tenha dito: não é assim que vai acontecer. Eu vou agir assim, assim, assim. E se Deus realmente falou contigo assim, então espera. Age no tempo de Deus. Não te precipites, porque Deus atribuiu, ouve isto, Deus atribuiu um tempo específico, um período de tempo específico para Ele agir.
Não queiras ser maior que Deus. Não queiras ser mais espertalhão que Deus, porque Deus sabe o que está a fazer. Deus age no seu tempo e não no teu tempo. Eu escrevi aqui, o facto de nós nos precipitarmos na estação em que estamos tem consequências imediatas, como teve Abraão, mas tem também consequências a longo prazo. Nós pensamos que estamos a fazer bem e que vamos resolver o assunto, mas não conseguimos ver lá mais à frente. E porque Deus consegue ver lá mais à frente, Ele age no tempo que age. Talvez não alcances tudo o que Deus tem para tu alcançares, porque te precipitas, porque não respeitas o período de tempo que Deus atribuiu para a tua vida. Não vale a pena precipitar-te. Não vale mesmo. Daí a importância de nós entendermos, eu estou mesmo a terminar, daí a importância de nós entendermos o que Deus está a fazer à nossa volta, em nós, o que Ele está a fazer nos nossos dias. Deus quer agir de forma absoluta e completa nesse prazo de tempo que Ele atribuiu. E Deus vai fazer uma obra completa se tu deixares que Ele faça a obra completa. Se tu agires também como Ele quer que tu ajas nesse período de tempo. Não é porque tu achas que Ele está a demorar muito que Ele se esqueceu de ti. Porque se o que tu achas estivesse sempre correto, então ninguém precisava de Deus. Se o que eu acho estivesse sempre correto, então eu não precisava de Deus para alguma coisa. Se queres viver na plenitude de Deus, vive nas diferentes estações que Ele atribuiu para a tua vida. Se queres viver verdadeiramente o que Ele tem, a totalidade do que Ele tem para ti, entende o que Deus está a fazer. Hoje, amanhã, no futuro. Entende, procura entender. Busca a Deus. Pede a Deus ajuda. Deus entende-me, ajuda-me a entender o que está a acontecer. Não desanimes, porque Deus está contigo. Não desanimes, porque Deus não se esqueceu de ti. Eu pedi à igreja que se levantasse. E enquanto o grupo de louvor sobe, deixem-me dizer-vos isto. Eu não vou chamar aqui ninguém à frente. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Sabem, irmãos, ao longo desta semana Deus tem-se revelado a mim várias vezes e de formas diferentes. Deu-me um sonho que eu ainda não entendi o que Ele quer dizer com isso. E mostrou-me, uma quarta-feira, mostrou-me que há aqui gente nesta tarde, que há gente nesta igreja que está a passar por uma fase, uma estação de luta. Antes de eu continuar, deixem-me dizer-vos isto. Eu pessoalmente, eu estou numa estação de semear e de plantar. Claramente. Porque Deus tem colocado sonhos no meu coração, de coisas que Ele quer que eu faça. De projetos que Ele tem colocado no meu coração. E eu entendo que eu tenho que começar a plantar e a semear isso. Mas Deus, como eu estava a dizer, Deus tem-se revelado à minha vida. E Ele mostrou-me claramente que há aqui gente que passa por um tempo, uma estação, um período de luta. E o que eu vi foi que o que Deus me mostrou foi claramente, foi nítido, irmãos, foi nítido. Deus mostrou-me um corredor comprido, cheio de gente, cheio de obstáculos. E havia uma pessoa que enfrentava esse corredor. No fundo desse corredor estava algo que Deus tinha para essa vida. Mas para que essa pessoa chegasse lá, ela tinha que enfrentar aquele corredor. Ela tinha que literalmente lutar para chegar lá à frente. Era um corredor estreito, cheio de gente, cheio de obstáculos.
E essa pessoa tinha que lutar com todas as suas forças, confiando em Deus. E sabem uma coisa? Esqueçam o que eu disse. Se há aqui pessoas nesta tarde que estão nesta estação da vida, se há aqui pessoas que enfrentam este corredor estreito, cheio de obstáculos e cheio de gente que não os deixa passar, venham cá à frente que nós vamos orar por vocês. Se tu estás numa fase da tua vida em que tu tens que lutar, em que tu tens que lutar com todas as tuas forças, vem cá à frente que nós vamos orar por ti, porque Deus quer fazer algo na tua vida nesta tarde. Deus quer agir na tua vida nesta tarde. Ele quer te ajudar a furares esse corredor. Ele quer te ajudar a caminhares até lá à ponta, onde Ele está à tua espera, onde Ele tem aquilo para ti. Vamos orar por estas pessoas. E todos vocês que não vieram à frente, eu queria pedir-vos uma coisa. Queria pedir-vos que dessem as mãos e que nós pudéssemos formar um corpo só nesta tarde. Um corpo, todos juntos, de mãos dadas, todos unidos. Todos unidos. Que ninguém fique sem dar a mão a alguém. Nós vamos orar por estas pessoas, mas nesta tarde como um corpo, como uma família, como uma equipa, como um grupo, nós vamos elevar as nossas vozes a Deus e vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a entender o que está a acontecer no nosso meio, o que Ele está a fazer nas nossas vidas hoje. Vamos clamar, vamos pedir a Deus que Ele se revele a nós nesta tarde. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim em cada fase da minha vida. Eu quero entender o que o Espírito Santo me quer dizer nesta tarde. Eu quero entender o que Deus tem para mim. E gostava muito que esta igreja entendesse o que Deus tem para ela nos dias que ela tem vivido. Vamos orar neste sentido, irmãos. Vamos orar, vamos clamar a Deus. E vamos orar por estas pessoas aqui à frente. Se a equipa de liderança pudesse vir orar por estas pessoas, o pessoal de oração pudesse vir.